Olá pessoal, nós vamos falar agora nessa videoaula sobre uma breve história da computação. Como eu já apresentei na introdução, é uma breve história mesmo. Então, vocês devem imaginar que o conhecimento ele vem sendo construído ao longo do tempo. Então, Antiquítera, o ábaco e o crivo de Erastótenes são exemplos de dispositivos, mecanismos já disponíveis lá na antiguidade que auxiliavam o ser humano. Foram criados exatamente para isso. Então, se vocês pesquisarem um pouco sobre Antiquítera, ela era um dispositivo para saber as fases da Lua. Interessante dispositivo. O ábaco, acho que todos já conhecem. A cultura oriental é muito adepta do ábaco. Eles conseguem fazer cálculos com o ábaco bem mais rápido, inclusive, que com calculadoras. Então, é um instrumento de cálculo que ajuda o ser humano a fazer as operações mais rápido. Então, na verdade, você pode ver lá da antiguidade, dispositivos eram utilizados para facilitar a vida e melhorar a produtividade. Então, antigamente, para contar ovelhas, utilizavam-se pedras. Era mais fácil você ir armazenando do que você ficar contando simplesmente no dedo. Depois vieram o ábaco, que para operações matemáticas ficou bem interessante. E ele é muito interessante se você tiver um bom domínio. Ele pode te trazer muita utilidade. Pulando alguns séculos aí, obviamente que existiram coisas no meio do caminho. A gente vai, e vocês vão ver isso no ambiente, você vai encontrar vídeos que falam dessa questão do que aconteceu nesse período. Isso aqui é uma breve história mesmo. 1642, 43, o Blaise Pascal criou um dispositivo de cálculo. Então, um mecanismo de cálculo onde as dezenas, quando chegava no 9, disparava, movia uma rodando da centena, a centena movia a rodando da milhar e assim por diante. Então era um mecanismo simples, que está disponível no Computer Museum History Center, e foi um mecanismo bastante interessante que ajudou o desenvolvimento desses processos de descoberta de ferramentas que melhorassem a produtividade. Nessa mesma linha, um pouco depois, vieram os tears de Jacquard. TEAR normalmente era feito por seres humanos, né? Precisavam ter habilidade e demoravam muito tempo para se fazer. Normalmente os teares eram tapetes. Então você tinha que ficar misturando fios para construir um tapete bem interessante, e obviamente isso tinha valor de mercado. Jacquard resolveu fazer um mecanismo que melhorava essa tecelagem, fazia programação disso. Dependendo das perfurações em cartões, ou seja, dos buracos disponíveis, as agulhas passavam ou não passavam. Então, isso ele conseguiu mudar o padrão da tecelagem através de passagem ou não passagem da agulha com o fio. Então, diferentes programações de tecelagem poderiam ser feitas nesse tear. É bastante interessante esse conceito e, obviamente, que já foi introduzindo um conceito de programação. O Charles Babbage, gênio, resolveu planejar uma máquina chamada
Inference Analytical Engine, que era para fazer cálculos mais complexos. Ele trabalhou nisso de 1822 a 1835. Essa máquina recebeu o financiamento. Sim, ele acabou não conseguindo terminar esse. Ficou muito caro. E recentemente resolveram investir para ver se aquele projeto era viável e se as coisas que o Charles Babbage pensava poderiam se tornar práticos, funcionava, se aquilo funcionava. Na verdade, descobriram que funcionava sim. Muito interessante esse conceito, já foi uma evolução ferramentais. Aí. Já no ano de 1889, vem Hollerith, que cria um dispositivo para ajudar o censo americano. O que acontecia no passado é que o censo acabava demorando muito tempo para ser processado em papel. Então você tinha um censo de 1870, ele praticamente ficava pronto em 1880, quase uma década. De 1880 ia demorar mais um tanto. Ou seja, à medida que a população aumentava e a tecnologia ficava a mesma, pessoas indo nas casas perguntar informação e tudo mais, e não ter processo efetivo de compilação de toda essa informação de forma automática, isso demorava muito tempo. E o Hollerith vem e propõe um mecanismo, basicamente de leitura de cartões, faz com que as coisas sejam processadas muito rapidamente. O Hollerith depois veio a dar nome, inclusive, no contra-cheque, que o mecanismo foi utilizado para esse fim também. O Hollerith depois, inclusive, deu início a uma empresa que ia se tornar IBM. Em 1943 tem o Colossus, um computador enorme, na verdade, os computadores primórdios aí dos computadores com características semelhantes que conhecemos hoje, ocupavam prédios, gastavam muita energia, às vezes em cidades. É bem interessante ver fotos dessa época para saber o tamanho da encrenca naquele tempo. Em 45, o EDIVAC, e aqui uma foto do von Neumann, importante pesquisador, contribuiu bastante para a computação. 47, então se a gente ficar falando do hardware, né, muito problema que a gente tinha antes, muitos problemas que antes com os computadores, porque eles eram a válvula, as válvulas esquentavam demais, queimavam muito facilmente. E aí você tem um monstro lá e você tem que ficar trocando válvula todos os momentos e gastando uma energia muito grande. Então, uma grande revolução foi o transistor. Então, aqui do lado vocês vão ver uma foto de transistor. Esse aqui é um exemplo de programação Fortran. Na programação Fortran, o posicionamento das instruções e números aqui importam. Então, é uma programação bem rígida. Ainda hoje é utilizada, eu ministrei aula de Fortran, aprendi Fortran, enfim, para algumas aplicações, algumas situações, Fortran é interessante. E lá no começo dos anos 50, a programação muito utilizada era do Fortran. Temos em 72 a linguagem C, com Dennis Ritchie. Infelizmente ele já nos deixou. O Dennis criou a linguagem C e foi o precursor. A linguagem C, que é uma linguagem muito utilizada até hoje, por exemplo, no departamento de computação, a gente usa a linguagem C
para disciplinas introdutórias. A disciplina é uma linguagem bastante versátil, interessante. Indo para os hardwares, aqui a gente tem 72 o Intel 8008 e 8080. Notem que a Intel começa a disputar aí essa questão do CPU até hoje, né? Em 76 a gente tem o Apple One. Dá um pouco de risada com esse dispositivo. Começou a construir a história da Apple. A Apple nasceu desse monstrinho aí. Em 77 já estava uma versão um pouco mais interessante. Notem que eram discos grandes, ficavam fora, armazenamento interno. Em 81 veio o IBM PC, também com os dispositivos já embutidos ali. E eles tinham propostas diferentes, né? A Apple fez uma arquitetura fechada, a IBM fez uma arquitetura aberta, onde os computadores poderiam ser replicados. A Apple pôs um sistema operacional dela próprio, a IBM se associou com a Microsoft e criou a parceria dos computadores software da Microsoft. Se vocês assistirem Piratas do Vale do Silício, vocês vão ver um pouco dessa história de Microsoft e Apple, a briga delas, como as coisas foram evoluindo para conquistar o mercado. Então, na verdade, uma e outra estavam brigando para conquistar o mercado com estratégias diferentes. E a Microsoft começou com um sistema operacional que ela não tinha, né? Foi um negócio bastante interessante, vale a pena assistir aliás, tem outras sugestões de ambiente. Macintosh em 84, já com interface gráfica, também está lá no vídeo como é que foi essa história da interface gráfica. Ela foi, na verdade, desenvolvida dentro dos laboratórios da Xerox, junto com esse dispositivo mouse que a gente usa até hoje e que os gestores da Xerox achavam que um negócio chamado rato, né, em inglês, fazia o menor sentido e acabaram disponibilizando, obviamente vendendo a tecnologia para a Apple, criou o seu Macintosh. O tempo fez um grande sucesso aí. Vemos em breve.